Olá, bem-vindos a Ferramentas Computacionais. Hoje eu vou falar das bases de dados, primeiramente. Análises bibliométricas, especificamente. Quando a gente está gerando algum documento, a gente está fazendo algum relatório, a gente está gerando algum projeto, a gente se está comunicando na engenharia, além daquelas ferramentas que a gente tem, por exemplo, para escrever os documentos que a gente vai ver aqui dentro do curso. A gente tem diferentes auxiliares como para gerenciar bibliografia, a gente tem algumas ferramentas para estruturar melhor o documento, para fazer ele mais bonito, ou para ele fazer ele mais intuitivo, fazer outras coisas, por exemplo, para pegar dados também, a gente vai ver isso. Inicialmente, a gente tem que dar um contexto, ou a gente tem que pegar algumas informações para a gente conseguir desenvolver o contexto da nossa ideia. Uma ideia pode mudar o mundo. Você pode mudar o mundo. A ideia não. A ideia não tem força própria. Você tem que conseguir comunicar a ideia. Então, a ideia por si só, ela não consegue, sozinha, ir para frente, certo? Você tem que puxar a ideia. Eu gosto de ser gráfico também, às vezes ajuda a esclarecer um pouco as coisas. A gente tem nossa ideia, por exemplo, estou aqui representando com uma lâmpada, né, que é o jeito clássico de representar as ideias. Ideia. A gente tem uma ideia, mas a gente precisa aprender a comunicar ela. Você pode ter, por exemplo, uma ideia genial, mas uma ideia que pode ser mais pobre, se ela está melhor apresentada, se ela é comunicada melhor, ela pode ganhar da sua ideia se está, por exemplo, concorrendo alguma vaga de emprego, se você quer concorrer a algum recurso, você está dentro da empresa e quer, por exemplo, passar alguma ideia, você tem que conseguir comunicar ela bem. Para isso, a gente tem que, primeiro, ter a ideia, a gente estar ciente do nosso público-alvo, né? A gente tem que estar sempre ciente que a gente está fazendo as ideias para alguém, sempre estão sendo comunicadas. Mas a gente tem um público-alvo, a gente tem sempre um target, certo? A gente tem que buscar sempre que eu consiga dar no ponto certo, levar essa ideia que a gente tem que construir essa seta para a gente chegar no álbum. Então, como a gente constrói isso? Simplesmente a gente tem que simplesmente dar contexto e colocar alguns dados interessantes. Para isso servem as bases de dados. A gente sabe o que está acontecendo com um tema relacionado, a gente pode estudar ele e a gente pode fazer diferentes tipos de coisas. A gente pode, por exemplo, dar contexto, ter dados, a gente pode dar uma introdução. E o mais importante, a gente precisa mostrar quem já fez o que a gente está por apresentar. A gente tem que mostrar que já foi feito e que será o novo que eu mostrarei, ou depende do target e do público, né? Você tem que ver se o público, por exemplo, é um público que está pouco inteirado das coisas, se é um público que ele está um pouco mais ilustrado, mas eles não sabem do tema específico ou se são expertos. Dependendo de qual é seu público, você tem que construir um conjunto de ferramentas para conseguir comunicar as ideias. Essas bases de dados lhe fornecem bastante contexto e lhe oferecem alguns dados e métricas que lhe permitem explorar, por exemplo, quando começou a ideia, se ela está em alta, quem está explorando a ideia, uma ideia global também de todo o tema que você está por tratar. Então, a gente tem tanto, está no mundo das ideias como também dos temas, né? Então, você pode ter um tema específico que você quer trabalhar. Então, esse tema específico, você precisa dar algo de contexto, você pode através das bases de dados. Eu vou lhes mostrar como usar Scopus para conseguir fazer isso. Vamos lá. Quando a gente vai aceder à base de dados de Scopus, a gente tem que
entrar no VPN ou você deve estar dentro das instalações da universidade. Se você está dentro da universidade, você automaticamente vai, você está logado no EduRoam, ou você fez, ou está conectado ao local, você vai conseguir ingressar aos Scopus, simplesmente fazendo a busca do sistema, do buscador, dentro do seu computador. Mas se você está fora da universidade, como é o caso da maioria, você simplesmente cadastra o VPN. Eu já ativei o meu, então eu vou entrar agora aqui no sistema para ver como eu posso buscar dentro do Scopus. Normalmente, o primeiro resultado vai dizer Scopus Preview. Esse Scopus Preview, se você não está dentro do VPN, vai lhe mostrar como funcionaria, mas você não teria como buscar dentro do sistema. Se você ativa o VPN, você vai ser simplesmente redirecionado a esta tela que você está vendo agora aqui na tela. Aqui eu tenho várias formas de buscar. Eu posso buscar por documentos, por universidade ou por instituto de pesquisa. Eu posso buscar por autores ou simplesmente posso colocar aqui minhas palavras-chave. Aqui eu tenho várias opções de como buscar. Posso buscar, por exemplo, algum componente químico, posso buscar a partir de um identificador de algum documento específico também, se eu preciso buscar isso. Mas, comumente, a gente busca no abstract, no título e nas palavras-chave. Esta é a busca mais convencional. Vou colocar um exemplo, vamos buscar energia. Tema bem amplo. E vamos analisar esse tema energia. Vamos fazer uma análise bibliométrica, que é o que nos permite fazer os Scopus. Dou clique aqui em Search e simplesmente eu sou redirecionado numa tela onde vai me mostrar todos os documentos e quantos documentos estão relacionados com energia. Poderia fazer várias coisas aqui, por exemplo. Poderia ir nesta parte que ele me permite organizar a informação que acabou de aparecer aqui. Eu posso ver pelo mais novo, por exemplo, o trabalho mais novo da área. Por exemplo, aqui vai ser publicado agora em 2022, ele já foi aceito, mas o periódico vai lançar em físico, o print, em 2022. Aqui você já pode encontrar, aqui você encontra o journal, você encontra o título e os autores. Você pode também entrar a ver cada um dos documentos específicos, mas a ideia destes buscadores é você ter acesso também a diferentes bases de dados, porque aqui, por exemplo, você pode encontrar coisas de diferentes periódicos. Por exemplo, eu vou em este Biointerface Research in Applied Chemistry, eu posso ir atrás e ele vai pertencer, talvez, ao Elsevier. Elsevier tem um buscador próprio, que seria o Science Direct. Você poderia também aceder a este. Regularmente você pode encontrar também, você pode aceder a ele sem necessidade de estar dentro da universidade. Ou ter acesso institucional. Eu posso buscar aqui também. Só que o Scopus é mais abrangente porque ele pega fontes diversas. Ele pega, inclusive, patentes. Então, é interessante porque eu posso também organizar esta informação e analisá-la de um jeito diferente. Por exemplo, eu dou clique em Analyze Search Results. Então, simplesmente ele vai me mostrar quantos documentos foram publicados com respeito ao ano. Vejam só que a gente tem bastantes documentos já, inclusive a gente tem até 2022 alguns. Quando eu faço esta busca para ser mais justo, eu tiro os anos que já se passaram, ou simplesmente se eu vou colocar isto dentro de um reporte, coloco até a data de busca e talvez apresento estes dados já brutos, porque aqui na parte esquerda está a tabela do gráfico que você vê na direita. Aqui. Se a gente tira, por exemplo, estes até 2020, que o 2020 já passou, o 2021 ainda não fechou, então a gente poderia ter mais documentos ainda por sair. Vocês veem que esta é uma área que está crescendo exponencialmente. Você vê a importância da área e você também poderia ver onde que está sendo estudado isso, quais são os autores mais relevantes. Por exemplo, aqui você vê eles por autor, você vê quais são os centros de pesquisa que estão pesquisando mais isso também. Você vê aqui Chinese Academy of, você pode entrar aqui a ver esta parte de resultados, você vê eles com mais detalhe, quais têm mais relevância e qual não.
e você pode ver também por países. Então, quando eu faço Analyze Results aqui, eu poderia também ver quanto você está investindo, na verdade. É como também você pode ver um potencial da área, uma área que está crescendo, aqui claramente, e você pode ver, por exemplo, que a maior parte do investimento está sendo feita nos Estados Unidos, na China, Alemanha, Japão, United Kingdom, Índia, França, Itália, etc. Você vai vendo como ele se elenca. A pesquisa sempre é o principal motor é a indústria e os interesses governamentais. Então, esses interesses governamentais e essa indústria, eles estão alinhados, então esta área deve ter um alto investimento. Pode ser que você gostaria de analisar um intervalo menor. Por exemplo, eu poderia analisar um intervalo menor, talvez eu poderia analisar simplesmente desde 1900, talvez 50, até 2020. Vamos ver uma análise bibliométrica desse intervalo de tempo. Você pode também diminuir, como eu falei. Tenho mais interesse nesses documentos por ano, que eu acho eles bem simpáticos. Você poderia graficar isso e já apresentar, por exemplo, como está crescendo a área. Veja aqui que está em 300 mil documentos por ano, aproximadamente, estão saindo. É muita quantidade de informação que você pode obter através destas análises bibliométricas, e você já poderia dizer algo da área de energia, mas com dados. Eu fico surpreso às vezes que o pessoal coloca em alguns documentos, inclusive importantes, a área de energia está sendo muito importante. Mas você como sabe isso? Você pode dizer isso porque talvez seja importante para você, mas como a gente está tratando de comunicar uma ideia e tem que dar um contexto mais real, é mais interessante a gente suportar essas ideias e essa descrição das áreas a partir de análises bibliométricas. Talvez a gente conseguiria contar uma história melhor. Você vê momentos importantes, por exemplo, o que está acontecendo aqui. Por exemplo, houve um aumento, será que aconteceu algo ali historicamente? Então, houve aquela crise energética nos 80s, isso aqui pode ser que foi um catalisador desta área, e você pode contar essas histórias e você pode ver isso a partir da quantidade de documentos que saíram. Além disso, você poderia simplesmente fazer uma análise dentro de uma análise. Então, por exemplo, eu tenho todos esses documentos, mas parece que são muito gerais. Eu vou ver, por exemplo, o mais velho de todos eles, de todos esses quase 5 milhões de dados que eu tenho, e vocês vão ver que alguns não são muito relevantes para mim, porque talvez alguns são de energia mais do corpo, que começou historicamente mais a desenvolver na medicina. Por aqui a gente começou a parte astronômica, talvez isso não eu tenha interesse, talvez aqui seja mais interessante, né? On the expansive energy of heated water. Talvez ali você encontre alguma coisa mais interessante, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem the ranking on the thermal energy of molecular vortices. Interessante. Você pode, talvez, focar um pouco mais nesta parte que você diz, busque dentro destes resultados. Então, por exemplo, eu quero algo de renováveis. Eu quero energia renovável. Eu posso simplesmente colocar aqui, renewable, e ele vai imediatamente fazer uma busca entre esses documentos e ele vai encontrar dentro desses 5 milhões de documentos quais têm a ver com renováveis. Então, aqui eu posso também fazer uma análise. E vocês vão ver, por exemplo, como os renováveis começaram a tomar o cenário, talvez, recentemente. Por exemplo, se aqui já poderia dizer, energia é uma área muito importante, certo? Você já pode contar uma história. Eu vou tirar os 2 últimos anos para que fique com uma tendência mais real. Está crescendo bastante, você pode ver claramente que o interesse nas energias renováveis começou fortemente a partir de 2000. Talvez, se você está tentando desenvolver algum texto relacionado com energia,
renovável, você teria que ver que foi o que aconteceu ali. Seria o petróleo novamente? Seria por que estamos buscando energias renováveis? Talvez aqui há um ponto de inflexão bem interessante. Então, vocês vão ver tudo a partir destas análises bibliométricas. Elas te contam a história e você pode ver, talvez, se investir em alguma coisa ou não. Se você entra em alguma área e ela não está crescendo, dificilmente ela tem algum suporte maior, por exemplo, para já colocar para colocar alguma startup, alguma coisa, você teria que pelo menos entrar em alguma área que de interesse que está crescendo. Não quer dizer que você vai encontrar especificamente sua ideia fazendo uma análise bibliométrica. Talvez você pode encontrar as coisas mais interessantes em relação com essa área. Então, como eu posso fazer estas buscas sem necessidade de entrar em cada um desses detalhes? Eu posso também usar aquelas âncoras lógicas. Então, por exemplo, aqui eu encontrei renewables. Aqui dentro desse renewable, eu simplesmente posso colocar, talvez, vou colocar fuel cells, células combustível, talvez, fuel cells. A ver se eu consigo ainda diminuir o tamanho do meu universo de renováveis. Por exemplo, fuel cells ainda tem isso, então eu quero alta temperatura. Então, por exemplo, aqui ainda eu tenho bastante documentos, eu posso analisar aqui, especificamente esta nova tendência, ainda a gente está crescendo bastante. Percebam que a gente está indo para cima, mas, por exemplo, eu tenho interesse, em algo mais específico. Por exemplo, eu quero células combustível de alta temperatura. Então, eu tenho que conhecer os termos técnicos, seria esse o FC. Talvez eu aqui em Renewables, eu já vou. E talvez eu tenha um número menor. Aqui eu tenho bastante documentos ainda. Tenho 5.429. Vamos ver o que está acontecendo com uma área. E deu um declínio ali. Legal. Uma área que está em alta, mas claramente está perdendo, talvez, o interesse. Deu um declínio aqui de 2019, mas se você vê na média, está crescendo. Então, bem interessante você também contar essas histórias da área, especificamente, se você está atrás de algum tema. E você pode fazer não só isso como energia, você pode colocar outras coisas, você pode fazer com uma palavra-chave que você leve na cabeça, aquela que tem interesse, você está trabalhando, sei lá, com comida, por exemplo, sei lá, se me passa pela cabeça agora, comida para cachorro. Sei lá, você está tentando desenvolver alguma coisa com comida para cachorro, né? Então, eu poderia simplesmente ir aqui, zerar meu search, simplesmente para buscar do zero. Posso trocar isto e coloco doc. Não precisa ser maiúsculo, né? Doc. E se eu quero colocar, por exemplo, duas coisas para eu não fazer uma busca e depois dentro dessa busca buscar outra palavra-chave, eu posso colocar and put, por exemplo. Então, posso colocar comida para cachorro, comidas para cachorro. Aqui a gente tem 11.798 documentos. Posso analisar estes resultados. Claramente é uma área que está em alta. É interessante. Se você vê o volume de documentos que há em energia e o volume em energia renováveis e o número de documentos que você vê aqui na parte de desenvolvimento de comida para cachorro, pelo que eu vejo, talvez você poderia investir em qualquer um dos dois, mas o outro tem claramente uma porção maior de mercado. Isso também lhe dá uma ideia de quanto está sendo investido no mundo
em estes temas. Então, é muito interessante porque você tem mais informação da que você acreditaria simplesmente fazendo análises bibliométricas. Se eu vou novamente aqui em Back to Results, eu posso fazer aquele exercício que les falei, né? Eu posso ir a o mais citado. Se eu vou desenvolver comida de cachorro, claramente eu vou querer ver qual é o artigo referência desta área. Então, aqui, por exemplo, que diz Human Colonic Function, talvez. Overview on Caloric Restriction, talvez Coronavirus Infection, tem várias coisas. Domestication of Social Cognition in Dogs. Então, você vai lendo qual desses documentos talvez seja interessante para você ir buscando o tema específico que você quer trabalhar. Talvez a gente quer colocar algo como funcional, como comida funcional, comida, sei lá, alguma coisa a mais para conseguir diminuir o tamanho do meu conjunto, né? Ok, funcional. Aqui eu poderia colocar, não sei, não, o que você quiser, na verdade, você pode colocar. Eu posso colocar, por exemplo, vamos buscar outra coisa. Aqui. Talvez eu quero colocar alguma coisa específica, como água, mais treatment. Vai aparecer um monte de documentos. Talvez eu quero aqui colocar, sei lá, fotocatálise. Talvez. Por exemplo, eu vou entrar em uma área de fotocatálise, eu vou ver quanto desse water treatment está no contexto de fotocatálise. E eu posso, talvez, aqui analisar os resultados, ver se é uma área em crescimento, ver como perfila ela, é uma área em crescimento claramente. Lembrem que eu tiro sempre os dois últimos pontos, é melhor deixar para fazer uma análise mais de tendência um pouco melhor, a gente tira os anos que não passaram, que seria 2021 e 2020, não seria justo comparar esse 2021, porque a gente está aí na metade do ano, né? Mas uma coisa interessante que a gente pode fazer, já falei, seria a gente buscar o mais citado. Eu coloquei aqui, por exemplo, que diz Recent Developments in Photocatalytic Water Treatment Technology, a review. É de 2010, talvez não sejam os mais recentes, mas seria um trabalho interessante a gente ver se está trabalhando com essa área. Então, percebam que eu coloquei aqui fotocatálises e tenho 19 mil documentos, mas pode ser que eu preciso, eu tenho outras palavras-chave como fotólise, fotocatalyzed, por exemplo. Então, o que eu posso fazer seria colocar colocar um asterisco. Esse asterisco está lhe dizendo, encontre todas as palavras que têm essa raiz, ou seja, fotólisis estaria ali, fotocatálise estaria ali, fotocatalyzed estaria ali. Então, a gente poderia colocar foto, porque seria o que tem em comum todas essas palavras. E a gente vai incluir ainda mais documentos, porque pode ser que eu preciso todas essas coisas que têm algo relacionado com foto. Apareceram mais documentos e aqui não houve muita mudança. Eu vou aqui simplesmente tirar essa L. Tirar o L. Foto. Eu quero foto só. Para a gente deixar alguma palavra que fique interessante. Talvez se eu tenho, só por esse L, eu já tenho um monte mais de documentos. Tenho mais documentos, claramente, que apareceram mais. E aqui mudou esta parte dos mais citados, né? Aqui eu tenho Removal of Heavy Metal Ion from Wastewater, a review. Então pode ser que aqui tenha uma parte de fotólise, tem outras coisas que eu não considerava no outro, e aqui ele já conseguiu pegar
esses outros documentos que são interessantes para a área que eu estou procurando. Então, tem vários atalhos para a gente conseguir fazer as buscas. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, and foto. Vai ter o mesmo resultado, simplesmente eu tenho que colocar este asterisco para lhe dizer, olha, encontra palavras, só identifica a primeira parte, mas se, por exemplo, se é fotólise, vai. Se é fotocatalyst, vai. Se é fotocatalysis, vai também. Então, quando você tem uma raiz de uma palavra, por exemplo, às vezes você está buscando electrospin. Electrospin, por exemplo, que é uma técnica para fazer fibras. Você está trabalhando com electrospinning, mas você vê que ele tem também, ele é chamado de electrospun. Então, você aqui tem 43.422 documentos. Talvez se a gente usa and electrospun, talvez você consiga pegar um pouco mais de documentos, ou seja, algo parecido. Aqui pegamos muitos mais documentos. Percebam que você tem que conhecer as palavras técnicas da sua área para conseguir dar uma busca mais refinada. Mas isto é aqui uma maravilha, você simplesmente, se você quer entrar em algum detalhe, você pode simplesmente entrar aqui no documento, por exemplo, esse aqui do Scopus e ali do Advanced Materials. Aqui eu posso ir no artigo rapidamente, posso fazer download dele, posso entrar, ou simplesmente posso, talvez, usar o título, se eu não quero fazer uma busca dentro deste aqui, que é um redirecionamento, eu poderia simplesmente colocar aqui Reinventing the Wheel, e vai aparecer o artigo que eu estou procurando, talvez um dos mais citados dentro dessa área, certo? Então, eu já encontrei aqui Electrospinning of Nanofibers, Reinventing the Wheel. Então, talvez seria um trabalho interessante a ler ou a estruturar o conhecimento se a gente vai começar a lidar, por exemplo, numa empresa que lida com electrospinning, ou eu tenho interesse nesse tema, certo? Então, percebam que estas bases de dados lhe fornecem uma organização, uma estrutura de como está toda a parte de o conhecimento de um tópico específico, e você pode estruturar melhor as ideias para construir um documento ou para, talvez, fazer um empreendimento. Porque se você está, por exemplo, interessado em fazer alguma coisa como um material novo, você quer talvez manufaturar alguma coisa, talvez seja interessante você dar um contexto, a ver se já tem alguma coisa parecida, e talvez você pode ver as patentes que tem por trás disso, que você pode entrar a simplesmente fazer uma busca de patentes, e você pode ver para que está sendo usado, por exemplo, você pode ver as aplicações. Eu só coloquei electrospinning, mas se vocês percebem aqui, eu estou vendo que nanofiber separator, que estou vendo eletrocatálise, estou vendo para collection storage apparatus, que deve ser para armazenamento de energia, filtros, etc. Então, você também pode ver como são aplicados e dar também até uma entendida de onde está sendo usado isso, como está sendo usado, onde está sendo investido para isso, onde está sendo, tem investimento em electrospinning, por exemplo. Então, eu posso analisar os resultados, vejo como está a área. Vamos tirar o... Eu não preciso tirar. Aqui o último ano simplesmente está ali no meio. A gente tem em torno de 2.261 publicações ultimamente. Se você, por exemplo, está buscando alguém que seja experto nesse tema, talvez você pode ver aqui nos documentos for author. Aqui você pode tentar buscar, talvez, no Brasil. Também ter por território, você pode buscar por território também. Você pode ver com palavras-chave no Brasil. E que países estão investindo mais nisso? China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Irã, etc.
Então, você vê como está sendo investido uma área, vê uma história da área e você consegue dar um contexto melhor. Esse seria o poder que você tem fazendo uma análise bibliométrica. E você pode fazer simplesmente usando o Scopus. Então, pegue alguma palavra-chave de algum tema que você goste e comece a brincar e faça sua análise bibliométrica. Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo. Explorem a ferramenta, façam alguns exercícios, façam algumas buscas, busquem os temas que vocês prefiram e a gente se vê. Tchau, tchau.